I'm in love with your body. And last night you were in my room, and then my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of... da tecnologia. Não, mas é o que ele tá falando lá. O cara é engenheiro, o outro é não sei o que lá, sei lá, olha que é tecnologia. Tá tudo aí importando lá. Não o quê? Closer the better. Now we're picking fights and slamming doors, magnifying all our flaws, and I wonder what for, why we keep coming back for more. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? Is the only reason you're holding me tonight 'cause we're scared to be lonely? Do we need somebody just to feel like we're alright? Is the only reason you're holding me tonight 'cause we're scared to be lonely? Scared to be lonely. Too much time losing track of us. Where was the real, undefined, spiraling out of touch? Forgot how it feels, all the messed up fights and slamming doors, magnifying all our flaws, and I wonder why. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Joyce. Boa noite, Joyce. Boa noite, João Paulo. Alô, galera. E aí, turminha, boa noite, nossos queridos alunos. Vamos brincar de Pocket para desestressar. Ó, tem de unicórnio. Ah, importante. E aí, pessoal? Exótico? Tem de batatinha frita. Gostei, tá aí. Mas na batata tinha que estar amarelo. Picolé. Picolé, importante nesse calor. Nuvem para atrair chuva. Está difícil. E coração. Coração para demonstrar nosso carinho para os nossos alunos, gente. É isso aí. Deus Marcelo, do céu. Bem isso. Tá romântico hoje, hein, Jota? Cara, eu coloquei música lá no YouTube, apareceu essa daí e aí foi, cara. Deixa eu ver aqui o que é. Ó. Música para ouvir no trabalho, ó, tá vendo? Por isso, ó. Música para ouvir no trabalho, para animar o trabalho, música para trabalhar 2020. Vamos ver se tem 2021. Se for 2021 é capaz de sair uma coisa bem batidona por causa da pandemia, né? É, para agitar. 2021, vamos ver. Aqui tem também 2021, ó. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Esse é o Marcelo, de um lado não viaja. E sou eu que tô perdendo as milhas e também não viajo. É a mesma coisa, viu, Pudim? Só trocou o ano, né? E aí, pessoal, boa noite, turminha. Boa noite, Isabela, Tainara, Giovana, Beatriz, tira da tela, Helena. Opa, perdão. Vou deixar a telinha da nossa apresentação, né? Tudo bem com vocês, meus queridos alunos? Tudo bem. Que bom que vocês estão aí. Que bom. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu, a tutora Joyce, o tutor João Paulo, a gente está muito contente de poder estar mais uma vez com vocês e, sobretudo, a gente aprender juntos e também fomentar alguns conhecimentos que a gente adquiriu na agenda 5, 6 e 7 e também a parte da 7.1.
O pessoal está chegando aí, né, Jota? Dando boa noite. Aniele, Letícia, Tainara, Isabela, Giovana, a Diestânia, acho que é isso, a Beatriz, o João Paulo, conhece, né? A Natália. Sou eu. A Evelyn, a Paola. Todo mundo chegando aí, gente. Fiquem à vontade, arrastem uma poltrona. Tá tudo pronto para a gente começar. Estrala uma pipoca, pega a guaraná. Vamos aguardar mais uns minutinhos, Pudinho? A gente já começa, né? Então sobe o som por alguns minutinhos mais, Juliei, por gentileza. Vamos. Os alunos têm sugestão de música aí? Vamos ver. Gente, desse... Quer? Olha que depressão, meu Deus do céu. Eu acho que você tá meio emocionado, cara. Teu olho tá cheio Não, d'água. cara, eu tô, sei lá. Eu tô achando que essa música mexeu com você. Mexeu comigo. Não, mas vamos fazer o seguinte, Marcelo, puxa. Enquanto a galera vai entrando aí, fala um pouquinho sobre o projeto Deus Inexplicável, o qual você está vestindo a camisa. Acho que todo mundo já viu, né? E também lá nos vídeos que a gente tá... Pessoal, a gente só vai falar sobre isso porque a gente está aguardando o pessoal aqui, tá? É por isso, beleza? Gente, o projeto Deus Inexplicável, na verdade, é um perfil da internet, né? E esse perfil do Instagram, sobretudo, né? @Deus Inexplicável, depois você pode lá acessar também, né? Passar a seguir. Um perfil de mensagens cristãs. E você que sempre gosta de uma palavra legal, é só buscar lá, todos os dias tem algo interessante lá para você. E surgiu da necessidade da gente ajudar o próximo. E aí nós criamos, né, nós, Deus Inexplicável, nós criamos uma ação social nacional em que a produção dessa camiseta aqui, ó, 100% algodão, muito boa, por sinal, só com esse escrito aqui, ó, Deus Inexplicável, uma mensagem meio que geral, genérica, que é o nome também do nosso perfil. Você adquirindo essa camiseta aqui, você doa não, né? Eu vou doar totalmente o lucro lá para o projeto Juntos pelo Sertão, que é um local que a gente sabe que é muito desprovido de mantimentos, ajuda, etc. e tal, né? Então, quanto a isso, é bem importante que a gente tenha a consciência de poder ajudar o outro. E aí nós criamos essa camiseta aqui. Cada camiseta é R$ 59,90. Lá no @Deus Inexplicável você pode chamar no direct, que simplesmente eu mando os dados para você, etc e tal, e aí simplesmente eu envio para você a camiseta, né? E aí tem o frete, R$ 59,90 mais o frete, a gente combina tudo certinho, você faz o pagamento via Pix, cartão, eu mando para você e o lucro total dessa camiseta eu já mando direto para ser transferido para a conta do Juntos pelo Sertão, e também para ser revertido em comida, por meio de cesta básica e leite, tá? Muita gente passando necessidade, e quando a gente tem um pouquinho, a gente poder ajudar, a gente transforma vidas, tá bom? Obrigado, Aniele, por ter seguido já, tá? Deus abençoe você. Então, se só quiser lá, @Deus Inexplicável. Show de bola, meu brother. Parabéns pelo projeto aí, viu? Jota, se puder falar um pouquinho mais alto, tô tentando aqui. Será que sou eu? Estou parabenizando pelo projeto. Parabéns pelo seu projeto. Muito top. Obrigado. Show de bola. Valeu. Bom, acho que demos um tempinho pro pessoal entrar, né? Vamos mandar bala? Vamos começar. Joyce, Maria, tá aí com a gente? Estou aqui sim. Tudo certinho, Joy? Tudo certo. Nossa querida Joy. Então, bora lá. Vamos começar. Vou tirar a música. Vamos sem música. Bom, a gente montou aqui uma apresentação só para ter uma sequência, tá? Tá na tela? Todo mundo tá vendo aí, né? Tá ok? Sim. Som, beleza? Então, bora lá. Programação nossa aí, comentários, então, né? Da agenda 5, 6 e 7, agenda de controle financeiro e 2 de matemática financeira. E também comentários da agenda 7.1. Ok? Então vamos lá. E depois a gente abre para perguntas e também alguns recados gerais, tá bom? Bom, galerinha, essas 3 agendas, né? Elas puxam um pouquinho aí o assunto para a parte de matemática, para a parte de cálculos, para a parte de economia um pouquinho, né? Para a parte financeira. Então, é umas agendas que talvez causem um pouquinho de dúvidas, porque exige da gente um pouco de matemática, né? E muitas vezes, né, boa parte dos alunos geralmente relatam dificuldades na área de matemática,
mas não é tão difícil, não é tão complicado, dúvidas sempre aparecem e a gente está aqui para ajudar vocês com as dúvidas, tá bom? Então, ó, na agenda 5, a gente viu, né? Agenda 5 que falava do controle financeiro da organização, a gente viu algumas peças contábeis, alguns instrumentos da contabilidade super importantes no dia a dia, né? Por exemplo, o DRE, ou a demonstração do resultado do exercício, o balanço patrimonial, e também a gente estudou vários índices, os índices de liquidez, né? É um assunto, eu particularmente gosto, acho muito interessante, não tenho muita dificuldade. A Joyce também, a Joyce é da área de contabilidade, né? Eu sou da área de administração, a Joyce é da área de contabilidade. A Joyce também acho que gosta muito desse assunto. De repente a gente não sente muita dificuldade, mas caso vocês tenham dificuldade, caso vocês tenham dúvidas, a gente está aqui para sanar, para ajudar vocês, tá bom? Eu acho que eu já mandei para os meus alunos esses dois links aqui, links de dois vídeos que eu gravei com explicações sobre essa agenda. Eu vou colocar no chat também, para que os demais alunos possam ter acesso, tá bom? Deixa eu colocar no chat para vocês. Um desses links explica índice por índice, o outro faz uma visão geral sobre a atividade do fichário. Tá? Então, segue o link para vocês. Acho que foi os dois bonitinhos no chat. Se tiverem dúvida, dá uma olhadinha lá. Se quiserem, chama com a gente, compartilha com a gente aqui. Porque é um conteúdo aí bem fácil para vocês estudarem. A Beatriz está falando que os vídeos ajudaram muito. Show de bola, Beatriz. Bom, pessoal. Joyce, quer falar um pouquinho sobre a contabilidade aqui da Agenda 5? De repente, a importância do DRE, do balanço patrimonial? Posso falar sim, João. Essas duas demonstrações contábeis, né, que na verdade são as principais demonstrações, não existem apenas elas. O balanço patrimonial, por exemplo, ele vai demonstrar basicamente os bens, os direitos e as obrigações que a empresa tem, né? Então, se ela tem, por exemplo, móveis, se ela tem computador, se ela tem veículo, se ela tem também a dívida, né, que a gente acaba esquecendo da parte da dívida. Então, é isso que representa o meu patrimônio. Esse conjunto dos meus bens, dos meus direitos e das minhas obrigações também. Lá também vai demonstrar uma parte, né, que é bem importante, que é o nosso patrimônio líquido, que é, teoricamente, né, a dívida que a empresa tem para com o sócio, porque toda vez que você, né, abrir uma empresa ou resolver investir nessa empresa, obviamente que você vai querer o retorno, tá? Esse retorno, além do capital que você investiu, ele vai vir através do lucro se a empresa der lucro, ou o proprietário, o sócio, o acionista vai acabar perdendo se essa empresa der prejuízo. Então, esse resultado ele pode ser positivo, que é o que a gente chama de lucro ou superávit, ou negativo, que a gente vai chamar de déficit ou prejuízo, tá? E aí, isso são as contas patrimoniais, por isso que o próprio nome já fala, né, balanço patrimonial. E aí tem a parte da DRE, que nada mais vai ser do que a demonstração do resultado da operação que a empresa teve. E quais são as contas que vão envolver essa DRE? Basicamente serão as contas de receita e despesa. Então, se eu for levar isso até para minha pessoa, né, como se fosse uma pessoa física, eu posso falar que, por exemplo, minha receita é ali o meu salário e a minha despesa vai ser aquela que ocorre mensalmente, como, por exemplo, as contas de consumo que nós falamos, né? Conta de água, luz, telefone, etc. Dentro de uma empresa, é o que a gente chama de receita. E essa receita tem a parte bruta, ou seja, que ainda não foram descontados ali os impostos, né? Que a empresa vai pagar ou serão deduzidos dela. E aí tem a parte da receita líquida, que é como se fosse o salário que nós efetivamente recebemos, né? Porque você é registrado lá, por exemplo, com R$1.000, só que aí tem o desconto do INSS, do imposto de renda, enfim, aí você vai receber o salário líquido. Então, a receita líquida é isso, né? Menos os impostos. E aí depois vão vir ali os gastos, né, que nós temos, que aí eles, dentro de uma empresa, pode ser gastos com vendas, administrativos, a parte mesmo das despesas financeiras e etc. E depois tem ali o nosso lucro ou prejuízo. Se você, né, tiver uma receita maior do que as despesas, você tem lucro. Se você tiver uma receita menor do que suas despesas, você vai ter o prejuízo. Então, assim, brevemente falando, seria mais ou menos isso. Show de bola, Joyce. Enquanto você foi narrando, eu fui apontando para os alunos na tela aqui, para o pessoal acompanhar
o DRE e o balanço patrimonial na tela. Beleza, galerinha? Então é um assunto aí, né? E todo esse capítulo ele é baseado nessas duas peças contábeis aí. E os estudos dos índices também são baseados nas informações que nós temos aqui. Então é importante, assim, né? A gente perceber, acho que é importante relatar, principalmente quanto em relação aos índices, que o estudo de um índice para uma empresa é muito importante, porque ele é um indicador de como está a situação da empresa. E quando a gente fala de um índice de liquidez, ele é um indicador de como está a situação financeira da empresa. Então, quando a gente está falando do índice de liquidez seca, como que está a situação financeira de curtíssimo prazo? Quando a gente fala do índice de liquidez geral, como que está a situação da empresa de uma forma geral? Então, é muito legal a gente estudar, analisar isso daí, porque é importantíssimo para as empresas. Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou continuando aqui, vocês no final a gente abre para perguntas, pode ser? Ou vocês querem fazer perguntas agora sobre essa agenda? Vamos até o final e vocês perguntam no final? Vamos lá, vou continuar então, tá? Na agenda 6. A agenda 6, ela começa a falar de matemática financeira e aqui vocês começaram a ver algumas coisas importantes, né? Nós aprendemos, por exemplo, a corrigir o valor do dinheiro ao longo do tempo. E isso a gente vê todo dia. Quando você coloca um dinheiro na poupança, esse dinheiro é corrigido, né? O seu valor é corrigido ao longo do tempo. Quando você pega um empréstimo, um financiamento, quando você paga uma prestação, todo o valor que está envolvido nisso daí acaba sendo corrigido por um índice ao longo do tempo. E aí vocês estudaram, né? IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado, IPA, IPC, INCC, todos índices que podem ser utilizados para corrigir o valor do dinheiro ao longo do tempo, em situações e circunstâncias diferentes, tá bom? Aí, nessa primeira agenda de matemática financeira, vocês começaram a relembrar um pouquinho sobre as contas matemáticas, né? Principalmente porcentagem e potenciação. E aí a gente entrou no juros simples. Beleza? O que é o juros simples, então, galera? Juros simples nada mais é do que aquela correção do dinheiro, ou seja, essa correção do valor do dinheiro ao longo do tempo, sem que ele seja exponencial, sem que ele tenha aquela correção do juros sobre juros, que a gente escuta falar, né? Então, o juros simples nada mais é do que você calcular um percentual de juros que corrige aquele dinheiro durante 1 mês, 2 meses, 3 meses ou outro período, certo? O juros simples é muito utilizado no mercado financeiro, é muito utilizado na economia de uma forma geral? Não, não é. Ele é importante para os nossos estudos, importante para a gente conhecer, mas no mercado financeiro, na economia, a poupança, os outros investimentos que a gente faz, geralmente ele tem correção na forma de juros compostos, ok? Mas é um bom primeiro passo, um bom caminho para a gente entender, né, como que é essa correção do dinheiro ao longo do tempo, entender um pouquinho sobre os índices que estão presentes no mercado financeiro, na economia, e também para a gente aprender, né, começar a calcular uma correção do dinheiro aí com um desses índices ou algo parecido, ok? A atividade do fichário dessa agenda era uma atividade de uma certa forma bem simples, né? Não era muito complexa, então acho que deu para ficar bem claro como deve ser a utilização do juros simples, né? Como deve ser a utilização desses cálculos aí, ok? E aí a gente entra na agenda 7, que trabalhou basicamente juros compostos, né? Qual que é a diferença, então? Aqui nos juros compostos, a gente tem a correção exponencial do dinheiro. É aquela ideia de que no primeiro mês eu coloquei R$1.000, e aí eu fui lá, eu ganhei 10%, eu fiquei com 1.100. No segundo mês eu vou ganhar R$100 de novo? Não, no segundo mês eu vou recalcular tudo com base no novo saldo que eu tenho, que é aqueles R$1.100. Então, no segundo mês, eu vou ter R$1.210. E no terceiro mês, eu vou ganhar só R$100 de novo? Não, vou recalcular com base nos valores do saldo anterior. A ideia do juro composto é exatamente isso, né? Você corrigir o valor que você já ganhou também, junto com a correção do próximo mês, tá? Nesse caso aqui, a gente entra com uma exponenciação. A fórmula acaba ficando um pouco mais complexa, né? Porque a gente tem uma exponenciação nesse cálculo,
mas o conceito, a ideia é muito parecido, né? Nada mais é do que você corrigir o valor ao longo do tempo baseado em um índice, que poderia ser o IGPM, o índice da poupança, o IPCA, qualquer outro índice aí que possa estar presente no mercado financeiro. Certinho? Então, são 3 agendas, né? Bem voltada à matemática. Meu cachorro também quer participar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele parar. Ele foi participar da aula dele lá na rua agora. Saiu correndo para o portão para latir. Mas, enfim, essas 3 agendas, né, nos colocam aí dentro do mundo da matemática, da economia, das finanças, né? É importante que vocês aprendam, entendam e consigam utilizar, tá bom? Ah, professor, tinha uma exponenciação para 12 períodos, uma exponenciação de 24 períodos, como é que eu vou fazer isso? Bom, galera, no dia da prova a gente tem a expectativa de que não tenha uma questão pedindo uma exponenciação de um período tão alto, tá bom? E no dia a dia do trabalho? Você vai ter ferramentas para utilizar, né? Então, se você for trabalhar com isso, com juros compostos, você vai ter um Excel, uma calculadora financeira, você vai ter alguma ferramenta que te permita calcular esses juros com facilidade. O importante é que vocês entendam como é o processo, então, de cálculo de cada um deles. Beleza? Joyce, puxa, quer acrescentar alguma coisa aqui? Passei batidão aqui. Jota, na verdade que eu queria falar assim que a dificuldade maior que os alunos têm, né, e que eu percebi na entrega dos fichários e enfim das atividades, é que acho que às vezes eles esquecem um pouco esse conceito do expoente, né? E só para relembrar que quando eu tenho uma potência, ou seja, né, eu elevo lá o número a 3, a 4, significa que é esse número vezes ele mesmo a quantidade de vezes que eu tenho ali no expoente. Então, tem muita gente que acaba esquecendo isso e faz, por exemplo, 2 vezes 240, quando na verdade não é isso, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 240 vezes isso. E aí a gente não pode esquecer. E outra coisa também que eu vi que alguns alunos confundiram é a questão de confundir um pouco o juros simples sobre o composto, né? O juros simples é aquele juros que ele não vai incidir sobre ele mesmo, ele vai sempre incidir sobre o principal. E o composto é o juros que incide sobre o valor principal mais os juros do período anterior. É por isso que a gente fala que é juros sobre juros. Então, para eles fixarem bem esse conceito, né? Que é o que é praticado no mercado. E outra coisa também que você falou que é bem importante, que apesar dos alunos temerem, né, falar, mas como que eu vou fazer numa prova 1,005 elevado a 240? Eu acho que, pela lógica, e pelo menos nós acreditamos muito nisso, e até mesmo pelo tempo, né, que a gente está aí lecionando, nunca teve uma prova que tem um expoente tão grande. Então, geralmente, eles fazem elevado a 3, elevado a 4, né, Jota? São cálculos um pouco mais fáceis, tá? Provavelmente no dia da prova presencial não terá uma exponenciação muito difícil. Beleza? Porque não pode usar não pode ser uma ferramenta, né? Como no dia a dia do trabalho você vai ter uma ferramenta, você vai ter um Excel, você vai ter uma calculadora. No dia da prova você não pode usar, então não é nem justo que tenha... E por isso que eles têm essa compreensão, né? Que é muito importante. Vamos para a agenda 7.1, Jota? Vamos lá, deixa eu só falar, pessoal que está assistindo, no meu canal tem alguns vídeos também sobre a agenda 7, explicação sobre a questão da periodicidade do juro composto. A atividade do fichário pede isso para a gente, né? Você tem lá 3 situações, um período mensal, um período semestral e um período anual. Se não estou enganado, é isso, né? É importante que vocês notem que o que manda no jogo aqui do juro composto é a periodicidade da taxa, certo? A periodicidade da taxa. O que eu quero dizer com isso? Se você está com uma atividade, fazendo um exercício em que a taxa é mensal, ou seja, é 2% ao mês, toda a periodicidade dessa atividade deve ser ao mês. Então, se o exercício está falando que você tem 2 anos, você converte 2 anos em 24 meses, certo? Se você tem um outro exercício que está falando que a taxa ela é de 5% ao semestre, então toda a periodicidade dessa atividade deve ser ao semestre. Quem manda no jogo é sempre a periodicidade da taxa.
ok? Se vocês não se esquecerem disso, dificilmente vocês vão errar essa conversão de período, que acaba sendo exigido também na atividade de fichário desta agenda, tá bom? Então lembre-se sempre disso. Quem manda aí é a periodicidade da taxa. Você sempre converte o período, você nunca converte a taxa, tá bom? Você nunca pega, minha taxa é de 5% ao ano, de 12% ao ano. Então, eu vou dividir 12% por 12 meses, eu vou ter a taxa de 1% ao mês. Está errado, não é isso. Você sempre converte o período. Beleza? Vamos lá, 7.1, Puja, vai contigo. Gente, bora lá então para 7.1. A 7.1, por isso que ela tem o ponto 1 aí em tudo, é uma agenda complementar para todos os alunos do curso de administração, desde o semestre passado, no segundo semestre, para o terceiro semestre também. Então, reparem que lá no segundo semestre vocês tiveram a 7.1 e a 12.1. Neste mesmo semestre que estão agora, no terceiro, vocês também terão o 7.1 e a 12.1. Como que é o 7.1? É um curso de Canvas. Você vai utilizar uma ferramenta que está, um curso, né, na verdade, que está disponibilizado no site do Centro Paula Souza, tá? Que você vai encontrar lá no espaço de aulas da Agenda 7.1, vai ter lá mock, fichário, clica lá que você vai ver o que é. E vai ter todas as orientações para você fazer esse curso. Como que você faz? Vai acessar o link que tiver lá nesse espaço do fichário disponibilizado, vai fazer um cadastrinho super simples, um login, uma senha, preencha seu nome corretamente e você vai fazer um curso de 8 horas. O curso de 8 horas é uma mensuração do tempo que você pode gastar para fazer esse curso, mas pode ser que pessoas gastem um pouquinho a mais, pode ser que você faça menos. O importante é que você fique no mínimo 2 horas conectados para que o curso, que a plataforma entenda que você teve pelo menos um mínimo de tempo hábil para fazer o curso. Terminando esse curso lá que é gratuito, você vai fazer uma avaliaçãozinha, tem que passar nessa avaliaçãozinha, entendeu? Pode ficar tranquilo, é bem fácil. E aí você vai, não passei, vai ter uma outra chance, e aí você vai emitir o certificado em PDF, certo? Feita a emissão desse certificado em PDF, depois você passou dessa provinha desse curso, você vai anexar no fichário para nós. Pessoal, super alerta aqui das nossas 3 turmas, Joyce, João Paulo e a minha. Não mandem print, certo? Mandem o arquivo .pdf, por favor, tá bom? A não ser que haja algum probleminha e o teu professor trate com você particularmente, mas é para mandar o arquivo .pdf, entendeu? Beleza? E quanto a isso, basta só fazer isso mesmo, beleza? E vai estar completo lá. Com relação a 12.1, mais adiante a gente explica, mas você vai pegar a aplicação do que você fez aqui no 7.1 e aplicar lá para frente, mas depois são outros detalhes. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa vocês podem me comunicar com o seu professor, seu tutor, para ter as maiores informações. Beleza, gente? Beleza. Eu tinha esquecido o microfone aqui. Show de bola. Então é isso, 7.1. Cara, deixa eu te falar. Eu e alguns professores, nós fizemos essa atividade na ETEC presencial aqui. Que show, cara. Mandamos imprimir aquele cartazinho na gráfica lá, sabe? E o pessoal foi colocando post-it lá, ficou show de bola. É a atividade que vocês vão fazer no 12.1, né? No 7.1 vocês fazem o curso e no 12.1 vocês vão fazer a atividade mesmo. Posso tirar umas dúvidas aqui, Jota? Vai lá. Olha só, a Beatriz, está perguntando assim, ó, a agenda 7.1 é só anexar o certificado? Isso. Se você tiver o certificado, que às vezes você fez o semestre passado, ou ficou sabendo desse curso e já fez, não tem problema, é só anexar o certificado, porque você já fez o curso, beleza? A única atividade para esse fichário, 7.1, é o fichário. A Leila está perguntando assim, ó, qual o prazo para entregar a agenda 7.1? Leila, a gente recomenda até a agenda 12, tá? Agenda 11 e agenda 12, porque depois na 12.1 você tem que fazer de novo, e aí para a agenda 15 já fica muito corrido, tá bom? Tranquilo? Então, essas músicas são essas, as músicas são essas. Fiquei com música na cabeça, João Paulo. Pois é. Beleza, opa, então... até essa agenda 11. Isso aí, Joyce. Até a agenda 11.
Show de bola? Eu tinha deixado aqui um slide para avisos gerais, mas antes de começar a reunião, teve uma aluna que me perguntou sobre a questão 7 da revisão. Vou bater rapidinho aqui a resposta, só para até ficar gravado aqui, ó. Não sei se é dúvida de mais alguém, se a aluna estiver online também pode se manifestar. Mas é o seguinte, ó, o que a questão fala? João é cozinheiro e uma empresa que fabrica compotas artesanais de abóbora. É só uma delícia, né? As quais são comercializadas contendo 1 kg de doce cada, por açúcar, né, Pudim? Quanto que engorda 1 kg de açúcar, Pudim? Fala para nós. Seu salário mensal... Vai lá, fala. Eu não sei exatamente 1 kg de açúcar, não. Eu só sei que não faz mal, por favor, não coma isso. Não precisa de comer 1 quilo, né? Pode, um pedacinho pode, né? Não precisa comer 1 quilo inteiro. Seu salário mensal é de R$ 1.100, sendo a sua produção 11 potes de doce por hora. Em um determinado mês, ele trabalhou 176 horas em 22 dias. Tendo as informações como referência, analise as afirmações a seguir. Então, vamos lá. Primeira afirmação. A produção diária é de 50 unidades, decorrente de 8 horas trabalhadas. Então, vamos lá. Ó. Aqui falou para a gente, né, que ele faz 11 potes de doce por hora, certo? E que ele trabalha, né, 8 horas por dia, fala isso? Não fala, mas se a gente dividir os 176 horas trabalhadas... Cadê minha calculadora? 176 horas trabalhadas no mês, dividida por 22 dias, encontramos 8 horas por dia. Então, se o cara trabalha 8 horas por dia, faz 11 potes por hora, ele faz um total de 88 potes por dia. Portanto, a afirmação 1 é falsa, ok? Não é verdadeira. Segunda afirmação. O número de potes produzidos é inversamente proporcional aos 22 dias trabalhados. Galera, vamos entender o que é uma grandeza inversamente proporcional. E aí é bem simples para quem tem um carro, por exemplo. Se você tem um carro, né? Seu carro lindo, maravilhoso. Quanto mais você acelera, o que acontece com o tanque de combustível? Ele diminui. Isso é uma grandeza inversamente proporcional. Enquanto uma das grandezas cresce, a outra... Oh, perdão, queria fazer de azul essa. Volta. Enquanto uma grandeza cresce, a outra grandeza diminui. Ok? Então, esse exemplo do carro, né, da aceleração do carro e com o volume do seu tanque de combustível é uma explicação perfeita para vocês entenderem. Agora, vamos trazer isso aqui para a nossa realidade. Ó. Acompanhem comigo. Pensem comigo, ó. O número de potes produzidos é inversamente proporcional aos 22 dias trabalhados. Então, ó, quanto mais eu trabalho, quanto mais tempo eu trabalho, menor será a quantidade de potes? Falso, né? Isso não é verdade. Quanto mais horas eu trabalho, quanto mais horas eu... Flechinha, eu quero flechinha. Quanto mais horas eu trabalho, mais potes eu consigo produzir. Então, eu tenho uma grandeza diretamente proporcional, portanto, essa afirmação também é falsa. Beleza? Ó, dica para vocês, dia de prova, dia de prova. Vamos lá. Eu descobri que 1 é falso e 2 é falso. Então, portanto, a A não pode ser, a B não pode ser, a C também não pode ser e a D também não pode ser. Oh, perdão, a E também não pode ser. Já descobri minha resposta correta, sem fazer muita força, hein? Só descobrindo que 1 e 2 é falso, já sei qual que é a alternativa correta, tá bom? Mas vamos lá, vamos matar essa resposta aqui passo a passo, tá? A quantidade de potes produzidos no período correspondente... Perdão. A quantidade de potes produzidos no período... Acho que faltou uma vírgula aqui, né? Corresponde a 1.936 unidades. Então, vamos lá. Vamos lá. 1.936 unidades, dividido por 176 horas, e eu tenho... Peraí. A quantidade de potes produzidos no período corresponde a 1.300... Perdão, então vamos fazer ao contrário, né? Sorry, peoples. Eu tenho 176 horas trabalhadas, ok?
e vezes 11 potes por hora. E aí eu chego nas 1.336, tá? Eu me embananei aqui, eu vou retomar essa só para vocês acompanharem o cálculo correto. O cálculo correto é assim. A afirmação fala que a produção do período é de 1.936 unidades. Então vamos conferir. A atividade fala para a gente que ele trabalhou 176 horas e que ele produz 11 potes por hora. E a gente tem a alternativa aí, né? 1936, a alternativa 3, a afirmação 3 é correta. Beleza? E a afirmação 4, vamos lá. O custo unitário de mão de obra direta foi de 0,57 centavos. Como que a gente calcula, então? O custo unitário, né? Custo unitário é por unidade de potes, ok? Então, eu faço lá, eu pago um salário de R$ 1.100 para produzir 1.936 potes. Então, 1.100 dividido por 1.936 é igual a 0,56,8, que é aproximadamente 0,57 cents. Então, afirmação verdadeira, portanto, a letra D é a alternativa correta. Beleza? Eu achei tão animado fazendo essa correção. Eu achei assim, animado, colorido. Inspirado Silvio Santos, então, tipo assim, né? O que você achou? Eu achei maravilhoso. Eu acho que todo mundo podia dar palminhas aí, ó. Palminhas. Para minha tela toda bonitinha. Eu vou até fazer um print e mandar no chat da tela aqui, ó. Vamos copiar a tela e manda no chat. Isso, vai lá. Show de bola. Ela, Pudim, não é o print seu, não, Pudim. É só da minha tela de correção. Ele tá fazendo caretinha. Sacanagem, eu tinha que aparecer aí. Não. Meu Deus. Não é legal isso aí. Você tinha que printar tudo. Você me... Não. Beleza, galerinha. Então era só para sanar a dúvida que um aluno mandou para mim. Uma aluna, na verdade. Não me recordo o nome dela agora de cabeça. Mas tá aí a explicação, tá bom? Então vamos retomar aqui a apresentação e depois a gente abre para dúvidas, tá bom? Recados gerais, avisos gerais. Galerinha, quantos Correio Tech, Pudim? Quanto Correio Tech a gente recebeu perguntando de documentos que tem que mandar, documento que não tem que mandar. Foram 732 Correios Techs e 354 mensagens. Pessoal, desculpe a brincadeira aí, mas o assunto em relação a documento realmente é com a secretaria, tá bom? Não é com a gente não tem nem acesso para saber que documento que falta de vocês. Na verdade, a gente nem conhece muito bem como que é a tela que vocês usam para enviar documentos, tá? Então, tem dúvida em relação a documento, e-mail para vocês se comunicarem, secretaria@cps.sp.gov.br, tá bom? Detalhe, Ficou Jota. dúvida? Se ficarem com dúvidas... Pode falar, puxa, tudo. Não, é que cortou a hora que você foi falando, não ouvi, pode ir. Desculpa. Pessoal, como o João Paulo falou, se tiverem dúvidas, podem entrar mandar uma mensagem para secretariagead@cps, aí como ele colocou, mas detalhe, por que às vezes a gente não consegue, a gente não consegue resolver para vocês? Porque às vezes a secretaria manda mensagem direto para vocês, entenderam? Vocês têm um quadro de aviso que eles mandam direto e nós não conseguimos ver, tá bom? É por isso, então a gente não tem acesso. E às vezes chega mensagens para vocês e nós não sabemos, porque é um contato direto com vocês. A outra coisa que nós vamos dar de recado aqui, pessoal, é reiterar aquele pedido nosso desde o início do ano, quando as atividades obrigatórias forem solicitadas para fazer no bloco de notas. Então, primeiramente, às vezes vai ter uma atividade no debate, no fórum, lá é tranquilo, você tem sua participação. Mas quando é bloco de notas, por favor, configure da forma como que a gente pediu, não é? Sempre, atividade obrigatória, tá assim, agenda, número tal, o XX não é XX não, né, Jota? É tal. Não. Por exemplo, agenda 10. Então, você vai colocar atividade obrigatória, tá assim, agenda 10. Por exemplo, revisão 2, agenda 3, etc. Mas, por favor, evitem colocar o título da agenda, da atividade com o nome da agenda só, não. Não vem não, tá? Não vem com essa nomenclatura, né, de título, porque a gente pode achar que é uma anotação sua. Eu tenho vários alunos, o João Paulo e a Joyce também tem, que colocam assim, agenda 4,
E aí, você não sabe se é a anotação dele pessoal, porque aquele bloco de notas é para vocês anotarem, ou se é uma atividade obrigatória, beleza? Não coloquem no corpo da mensagem, não, é no título, tá? No título. No corpo da mensagem não aparece para nós, só depois de abrir, etc e tal. Então, é como o João Paulo colocou, um exemplo, atividade obrigatória, agenda 2, o nome que você quiser, tá bom? Beleza? Pessoal, é importante isso, porque assim, muitas vezes a gente vai, abre, dá uma olhadinha, vê se é uma anotação pessoal, mas conforme vai passando o semestre, as atividades vão se acumulando. E se você entregar uma atividade atrasada dessa daí, a gente não vai lembrar de ver que pode ser uma atividade obrigatória. Então, essa indicação aqui, atividade obrigatória, agenda 2, 5, 10 tal, é importantíssima para a gente poder identificar qual é a atividade que nós temos que corrigir para vocês, que vai valer nota, que vai para a atividade formativa de vocês, tudo bonitinho, tá bom? Então não deixem de colocar o título, por favor. E okay? o último recado aqui que a gente está lembrando vocês vocês são uma turma que vão pegar no último semestre agora, o exame presencial. Então, o exame presencial, pessoal, ele é obrigatório, você tem que fazer o exame presencial, todos têm que fazer. Fez o primeiro, beleza, se passou, tranquilo. Se não passou ou por algum problema não pôde ir no primeiro exame presencial, você tem que ir obrigatoriamente no segundo exame presencial, beleza? Professor, não pude no primeiro, não pude no segundo, você fica retido, reprovou, beleza? E você perde a sua vaga, tá? Agora, se você não passou no primeiro, vai poder fazer o segundo, etc e tal, é outra situação, mas você não pode faltar. Eu vou faltar, vou fazer online. Não pode, tá? É normatizado isso já. E atenção para as datas, se o João Paulo puder colocar aí digitando para mim, eu agradeço demais. Eu estava procurando aqui para digitar, que de cabeça eu não lembrei, mas se tiver aí, eu digito. Já, Jota, é isso. Vai, manda aí. O primeiro exame presencial, 2 pontos, é dia 27 de novembro, tá? Sempre aos sábados, das 9 ao meio-dia. Onde? No seu polo que você escolheu, tá bom? Tranquilo? O segundo exame presencial, pessoal, ele é no dia 11 de dezembro. Pode falar, Joyce. Só te perguntar, e aí eu fiquei nessa dúvida, porque alguns alunos me perguntaram. A coordenação confirmou que o horário do exame vai ser às 9 horas mesmo? Eu tô te perguntando por quê. O polo da Luther, por exemplo, a gente não comporta todos os alunos de manhã, do semi e do online, entendeu? E por conta da pandemia também tem a questão do distanciamento. Eu sei que lá a gente já não comporta mesmo. Eu fico durante a prova caçando cadeira para o aluno sentar. Uhum. Eles confirmaram que vai ser às 9? Não, então, as orientações que nós temos, muito bem colocado, Joyce, obrigado por lembrar. Pessoal, as orientações que nós temos é que está previamente agendado para as 9, mas e nesses 2 dias, certo? Dia 27 de novembro e o segundo, para quem precisar, dia 11 de dezembro. Mas essas outras informações de horário específico para cada unidade, tal, como vai haver, ainda a gente vai ter essas informações e fiquem tranquilos, aproveitando que a Joyce lembrou, vocês serão avisados com antecedência pelo ambiente virtual, tá? Eu acredito assim, que mesmo que haja 2 horários para a prova, um primeiro horário com certeza será às 9 horas, tá bom? Então se programem para esse primeiro horário, que talvez assim, vai ter só metade da turma vai às 9, a outra metade vai no período da tarde. Por enquanto não temos essa informação, isso é uma possibilidade, tá bom? Mas, por hora, se programem para sábado, pelo menos o dia todo, estarem disponíveis, né? Às 9 horas provavelmente haverá um exame, ok? Antes de Paola... Pode ir. Não, só rapidinho, uma coisa importante também, Marcelo, é que quando eu mandei lá para os alunos, né, solicitando lá que quem tinha condições especiais para fazer a prova, que a prova ampliada e a prova para quem está amparado por lei, e no caso essas pessoas amparadas por lei, são aquelas que estão, por exemplo, dentro lá da questão de que não faz a prova aos sábados, né? Guarda religiosa. Guarda religiosa, exatamente. E aí teve gente falando que não pode fazer a prova ao sábado porque trabalha, né? Mas, gente, infelizmente, você vai ter que levar uma declaração no seu trabalho falando que você tinha que fazer esse exame. Todo polo, e aí eu posso meio que garantir isso, e que se o polo não fornecer qualquer coisa, vocês podem recorrer
né, a secretaria e eles vão fornecer, eles fornecem lá no dia uma declaração. E, de novo, caso eles não forneçam, não se preocupem que a coordenação vai dar um jeito, a secretaria vai dar um jeito, vocês não vão ficar sem a declaração que comprove que você foi. Lembre de pedir lá no dia da prova. O que é importante é você não deixar de ir no exame, certo? É obrigatório. Né? E por que a gente já está comentando agora? Porque é de bom tom, de bom grado e de bom senso que você já prepare o seu patrão, seu supervisor, seu superior, de que haverá isso, certo? Que ele também possa se organizar, etc e tal. A Paola está com uma dúvida, sim, Jota, você ia ler, eu vou acabar lendo aqui, tá? O exame presencial abordará questões somente do terceiro módulo? Yes, Paola, só do terceiro módulo, é semestral, então só do terceiro módulo da agenda 1 a 15, tá bom? Detalhe, sobre a agenda 7.1 do curso que vocês fizeram de Canvas e algo da 12.1 não cai no exame presencial, aquilo é complementar, beleza? Tranquilos? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, pessoal? Vamos abrir para perguntas, né? Porque a gente chegou ao nosso ponto final. Então, fiquem à vontade, podem perguntar do que a gente falou, das provas, das revisões, dos fichários. Fiquem à vontade, é a hora de vocês agora. Um de cada vez. É que a explicação, Jota, sua e do Poo já foi fenomenal, ninguém tem dúvida. Ninguém ficou com dúvida? Se ficar com dúvida, apanha na saída. Pode falar, tem um aluno falando. Manda bala. É que eu fiz a atividade da Agenda 6, só que eu fiz juros sobre juros, aí daí teve que refazer 2 vezes. Eu fiz ela hoje, de novo. Quem é você? Eu sou o Gesival. Ô, Gesival, você é meu aluno, não é não? Sim, sim. Isso, eu não sei se já deu tempo de eu corrigir aqui, mas é por conta daquele errinho que a Joyce havia dito, não sei se você já estava na aula, sobre a questão de fazer os juros, né? Então, a gente tem que adequar certinho aquilo que o João Paulo falou, né? Prestar atenção bem naquele período lá, senão você faz. Quando tiver que fazer juros compostos, você faz juros simples, ou juros simples e acaba fazendo compostos. Então, sempre tomar cuidado quanto a isso, entendeu? Você acabou de fazer já? Sim, só que assim, o valor é integral, no valor integral que calcula aquele juro simples? Sim, dos 2 mil do empréstimo do Marcelo. Isso. Que é 0,01%. Isso. É 1%, né? Que a hora que você transforma o percentual... Isso. A hora que você transforma ele para usar na fórmula, ele fica o decimal 0,01. Isso. Tá? Aí quando você está assim com esse 0,01, ele já não é por cento, ele é um número decimal, né? Você dividiu 1%. Ah, sim. É isso que eu fiz. Beleza. Tem uma aluna que a Tainara falou que queria saber do gabarito da revisão 1. Eu não, assim, de cor eu não lembro quais são os meus alunos, de verdade. Mas eu acredito que os meninos, né, colocam o gabarito e eu também coloquei o gabarito. No meu caso, eu coloco o gabarito só na resposta. Então, quem mandou a atividade recebeu o gabarito através da resposta lá do bloco de notas. Eu não divulgo por quê? Porque tem aluno que pega o gabarito e vai lá e posta para mim como resposta da revisão. Aí não dá, né? O meu gabarito está no documentos compartilhados lá. Eu demorei acho que 2 dias a mais para postar do que eu tinha combinado com os alunos, mas está lá em documentos compartilhados, tá? O meu está no bloco, no quadro de avisos, porém, quem depois que fez do período das aulas, do estudo da agenda, né, que vai ter acesso ao gabarito, já não tem uma menção total em si, né, porque já extrapolou isso também. Só voltando, Gesival, sua atividade está correta, viu? Agora você fez certinho, viu? Mandou bem, é aquilo lá mesmo. Sim. Obrigado, professor. Imagina, que isso. Ó, a Vanessa está perguntando assim, ó, a Tainara, né? A Tainara falou sobre o gabarito, então, Tainara, procura o seu professor, tá? E pergunta pra gente, não sei se a gente tem... Ah, já conseguiu localizar, beleza, tranquilo. A Vanessa está perguntando assim, ó, se não tiver nota na primeira
nem na segunda, o que acontece? Deve estar falando sobre a nota do exame presencial, né? Aí você pode pedir uma reconsideração, que vai ser um período de recuperação lá, que vai ser visto para você, e a gente vai te informar no e-mail como é que vai ser feito isso, tá? Mas antes de tudo isso, a gente não pode dar nenhuma resposta, porque você vai a conselho. Então, vamos supor que você fez 15 e não 16 atividades. Aí foi para o segundo exame, fez 15 de novo e não 16 atividades. Tipo, você não conseguiu o mínimo necessário para aprovação. Antes de qualquer resposta ao aluno, nós vamos fazer um conselho e nós vamos verificar a qualidade das suas atividades durante o semestre, quantas que você fez, porque tem aluno que fez só ali na rapa as 24 atividades, entendeu? Bem os 75% mesmo, deixou atividades para trás. Por isso que é importante, se nós temos 15 agendas, 2 atividades obrigatórias em cada uma delas e 2 complementares, a 7.1 e a 12, façam todas, se possível. Todas. Porque aí você vai a conselho. Aí depois disso, de analisar cada caso, aí a gente dá um retorno para cada professor, tá? Gente, a Beatriz está falando para o João Paulo mandar mais videozinhos, são muito bons. Eu que agradeço, Vanessa. A Paola Pereira Correia está dizendo que ficou com dúvida na revisão 10 da Agenda 5. Desculpa, na questão 10 da revisão da Agenda 5, da primeira revisão. João Paulo, acho que talvez procurar individualmente a gente manda para ela, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, não? Vamos rapidinho. Beleza. Acho que é dúvida de mais alunos. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Já abro aqui, só um minutinho. Eu estou em outro computador e não vou conseguir acessar, tá? Não, tá tranquilo, tá aberto aqui já a revisão. Eu fiz a 7, vamos fazer a 10. Seguinte, agenda 10 aqui, né? Ela acabou ficando meio confusa. Agenda 5, questão 10, pessoal. Perdão, agenda 5, questão 10. A gente tinha um gabarito errado dessa questão, a gente bateu um papo durante a semana para resolver isso daí. Então, é o seguinte, qual é a resposta correta aqui dessa atividade, dessa agenda? Deixa eu colocar meu negocinho de escrever na tela. A afirmação correta aqui é a letra A, tá bom? A afirmação 2, então, é a única verdadeira dessa questão, tá? Então, vamos eliminar aqui as demais, ó. Vamos entender o que aconteceu com a afirmação 4 e com a afirmação 3. A afirmação 4 fala assim, a margem bruta, índice que leva em conta reservas de lucro em relação ao total do passivo, corresponde a 11,51%. Se vocês olharem a atividade toda, nós não temos como calcular esse índice. Nós não temos essas informações aí, tá bom? Então, apesar de que está informando para a gente algo errado aqui, é impossível a gente calcular essa informação. Isso acaba sendo uma dica para vocês, né? Na hora da prova também. Tomem cuidado, que se de repente a afirmação fala de algo que não dá para ser calculado, provavelmente ela está errada. Outra coisa, ó, a idade média dos estoques em relação... Perdão, vou ler com calma, ó. A idade média dos estoques, relação entre capital social e estoques, é aproximadamente 12 dias. Também está errado. Por quê? Porque a idade média do estoque não é uma relação entre capital social e estoque. Não é uma divisão entre capital social e estoques, tá bom? Então, essa afirmação também é falsa. A gente consegue identificar isso por causa da fórmula de idade média do estoque. Se você for lá no livro, ver essa fórmula, você vai ver que isso é falso, tá bom? É uma afirmação falsa. Beleza? Aí, a afirmação número 1. Ela fala pra gente que o índice de liquidez seca é 1,42. Não é verdade, tá? Vou colocar aqui o cálculo na tela para vocês. Deixa eu só abrir meu Excel aqui. Só um instantinho. Está abrindo. O índice de liquidez seca, ele é 3,59, resultante aí da divisão, né, do ativo circulante menos estoques
pelo passivo circulante. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente encontra o índice de liquidez seca, que é 3,59. Portanto, a afirmação 2, ela também é falsa. Vou colocar maiorzinho aqui. Perdão, a afirmação 1 é falsa. E a afirmação 2 é a única verdadeira, né? O índice de liquidez corrente, ele é 3,90. O índice de liquidez corrente nada mais é do que a divisão de ativo circulante por passivo circulante. Então, essa é a afirmação verdadeira para essa questão, tá bom? Quem é meu aluno, talvez tenha visto um vídeo aí que eu mandei para alguns alunos sobre uma correção dessa atividade que estava errada. Considerem, por favor, o que nós estamos passando aqui agora como correto, tá bom? Letícia que perguntou? Letícia, foi você mesmo? Era esse nome? Não? Bom, beleza. Quem ficou... É a Letícia mesmo, né? Deu para ficar claro aí, Letícia? Tá com dúvida ainda? Isso, professor. Eu fiquei com dúvida na agenda 5, no fichário. No fichário? Tá bom. Quem que perguntou da... Ô, Letícia, já retomo com vocês, tá? A agenda 5. Quem perguntou, Puja, aqui da 10? Você viu? Lembra? Foi Paola. Paola. Isso, Paola Pereira, Jota. Paola. Paola, ficou claro aí a questão 10? Você é minha aluna também, não? Ela falou que entendeu perfeitamente, a Paola. Eu não me lembro se ela é minha também. Ah, tá bom. Beleza, Paola. Muito obrigado. Letícia perguntou sobre o fichário Minha aluna. Beleza. Letícia perguntou sobre o fichário da 5, né? Fichário da 5 é índice, não é? Os cálculos de índice? Isso, liquidez corrente. Isso, foi nos cálculos que eu travei, não consegui fazer. Letícia, vamos fazer o seguinte, eu tenho 2 vídeos, um explicando os índices e o outro explicando a resolução. 2 vídeos prontos já estão no meu canal. Segue o link aqui no chat, tá? Você é minha aluna, né? Dá uma olhadinha nos vídeos, caso tenha ficado em dúvida. Aí a gente eu vou olhar sim. A gente trata junto lá. Aí os 2 vídeos, um explica passo a passo os índices, todos os índices, e o outro explica a resolução do fichário, tá? Já tem pronto aí. Perfeito, professora, obrigada. Beleza, muito obrigado. Tem mais dúvida no chat aí? Alguma dúvida? Aqui no chat não tem nenhuma, Jota. Dando uma conferida aqui, não tem nenhuma dúvida no chat. Beleza. Tem mais alguém que quer perguntar alguma coisa? Bom, nós agradecemos então, pessoal, a participação de vocês. Joyce, obrigado de novo. Jota, obrigado de novo. Vocês sabem. E obrigado, cachorro do Jota. Ele está despedindo, Qual que é o nome, por favor? Um chama Luri e o outro chama Tuti. A Luri Tuti, né? O Tuti Luri, né? Muito obrigado também pela participação. Foram importantíssimos. Tá? Interromperam bem na hora certa. Né? Nós agradecemos a todos vocês. Se vocês puderem, deem palminhas, coraçõezinhos aí, tudo que a gente vai estar encerrando. João Paulo, obrigado de novo. Jota, bom. Obrigado de novo. Tô gago hoje, gente. O que aconteceu? E, ó, toda dúvida que vocês tiverem, podem mandar correio técnico, que a gente vai responder o mais rápido possível para vocês. Tá bom? Tranquilos? Beleza? Obrigado, gente. Valeu. Meus agradecimentos também. Puja, Joyce, valeu pela parceria. Tamo junto sempre aí. Sempre lutando para fazer o melhor para os nossos alunos. Obrigado, nossos queridos alunos, por estarem aqui conosco também. E vamos deixar esse link disponibilizado para vocês, tá? Deem uma esperadinha aí de um dia e pouquinho, porque tem que subir lá no OneDrive ainda e depois vem para nós o link e a gente posta para vocês, tá bom? Tchau, Joyce. Dá um tchau aí para nós. Gente. Tchau. Muito obrigado, professores. Boa noite. Valeu, galera. Obrigada. Nós que agradecemos. Obrigado, gente. Professor. Isso aí. Valeu, galerinha. Obrigado, então, hein? Estou encerrando a gravação aqui. Valeu. Gente. Tchau.